Acalma seu coração, convida Jesus a estar contigo nessa noite, na certeza de que Ele já está em cada um dos nossos lares, porque quando é convidado, Ele não nega nunca a oportunidade de estar do nosso lado. Que Ele nos intua hoje nas palavrinhas, com muita simplicidade, com muita humildade, com muito amor, para que ao terminar a fala de hoje, todos nós, inclusive eu, esteja mais propenso a também se tornar um homem de bem. Vai como um vento solto numa campina, desliza na relva verde e vai subindo pela colina. Todas as folhas secas virão tapete aqui neste chão, nos pés deste homem bom que só tem amor no seu coração. Vê outra madrugada que vem chegando, fala com os passarinhos, brinca com as flores, vai meditando. Ele é um mensageiro da alegria e jamais da dor. Quer a felicidade da humanidade, seja onde for. Ele é uma pessoa que ama e perdoa e não vê a quem. Anda pelos caminhos, levando a paz, ajudando alguém. Por todos os lugares, cruzando os mares, fazendo bem. Ele é um homem bom, distribui amor e tudo o que tem. Cheio de amor e fé, ele é nosso irmão. Aquele grande amigo que no perigo estende a mão. Tem no olhar a calma, tem luz na alma e na sua voz. Tem sempre uma palavra de amor e paz pra dizer pra nós. Sabe tudo que diz o livro sagrado, e tudo que ele ensina em seu coração ele traz guardado. Quem sabe o nome dele, se é Pedro, Paulo ou se é João? Só sei que é um homem bom, porque tem Jesus no seu coração. Quem sabe o nome dele, se é Pedro, Paulo ou se é João? Só sei que é um homem bom, porque tem amor no seu coração. É isso aí, meus irmãos. Boa noite a todos que chegaram. Que alegria essa família reunida uma vez mais. Vamos lá? Bom, para a gente começar a falar sobre o assunto da noite de hoje, o homem de bem, que está lá no capítulo 17, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu gostaria de começar contando uma historinha. Uma história do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, chamada A Diferença. Peço licença para vocês, viu? Porque eu vou desativar os comentários para a gente poder se concentrar, tá bom? Mas podem continuar aí mandando os coraçõezinhos, podem compartilhar, né? Só clicar no aviãozinho. Para quem está assistindo no YouTube, compartilha essa sementinha também de esperança, tá bom? Então eu vou desativar aqui um minutinho e depois no final eu volto a ativar, ok? Então, essa historinha chamada A Diferença aconteceu da seguinte forma, né? Conta-se
que o nosso querido Dr. Bezerra, ele estava falando para um público no plano espiritual. Ele estava fazendo uma palestra no plano espiritual. E um espírito que estava desdobrado, né, uma pessoa estava encarnada durante o sono, ela desdobrou e foi levada até o plano espiritual para poder ouvir essa palestrinha do Dr. Bezerra. Mas era uma pessoa ainda muito pequena, né, como cada um de nós. E então, enquanto o Dr. Bezerra falava, ela levantou a mão e interrompeu o Dr. Bezerra. E fez uma pergunta com um misto de desabafo e disse para ele: Dr. Bezerra, eu não aguento mais esse movimento espírita. Eu não aguento mais os espíritas. Mas para falar a verdade, Dr. Bezerra, eu não aguento mais a mim mesmo. E eu vou explicar para o senhor por que eu não me aguento mais. É porque, Dr. Bezerra, eu sou muito invejoso. Eu ainda tenho muita maldade dentro de mim. Eu sou ciumento. E às vezes fico nervoso, irritado. Às vezes eu falo mal das pessoas. Às vezes eu prejudico as pessoas. Portanto, Dr. Bezerra, isso aí que o senhor está falando, nos convidando, nos convocando ao trabalho, para o bem, eu não estou preparado para isso não. Conta-se que o Dr. Bezerra ouviu aquilo tudo com muita atenção, com muito carinho, né? E aí o Dr. Bezerra disse para aquele espírito: meu filho, eu também. Todas essas imperfeições que você está dizendo que tem, que o movimento espírita tem, eu também tenho. E aí, conta-se que aquele espírito arregalou os olhos e ficou impressionado. Imagina, o Dr. Bezerra com todas essas imperfeições. E antes que ele se pronunciasse, o Dr. Bezerra disse a ele: mas tem uma diferença, meu filho. Tem uma grande diferença. Mas qual é essa diferença então, Dr. Bezerra? Me fala. A diferença, meu filho, é que antes eu corria na direção de tudo isso. Eu corria em direção a tudo isso. Eu gostava de ser invejoso, de ser ciumento. Adorava falar mal das pessoas, fazer mal para as pessoas. Achava bom ser grosseiro. Então eu corria na direção dessas imperfeições. Hoje não. Hoje eu corro dessas imperfeições. Eu fujo dessas imperfeições. E essa é a grande diferença, meu filho. Então, meus irmãos, introduzindo com essa historinha, né, de profundo significado, eu gostaria de perguntar uma coisa para você que está aí me acompanhando, né, nos acompanhando, essa nossa família. Gosto tanto de chamar isso de família, né? Coisa boa. Qual que é o motivo que a gente se reúne aqui todas as quintas? Qual que é o motivo? Sabe qual que é o motivo? O motivo é um só. É a gente compreender que cada imperfeição do nosso espírito resulta numa forma diferente de sofrimento. E que o número de imperfeições que eu trago na minha alma, segundo o próprio Kardec, tem profunda relação com o quanto eu sofro. Nessas lives que a gente tem feito desde março, nós falamos sobre muita coisa, né? Já falamos, por exemplo, sobre mágoa, sobre medo, sobre ansiedade, sobre apego. Percebem vocês? Todas são imperfeições que trazem algum tipo de sofrimento, né? E o nosso objetivo aqui é, e sempre será, um só: te ajudar e me ajudar também, porque a gente está junto nessa, uma família, né? A tirar a venda dos olhos e perceber que ninguém quer se tornar aqui um homem de bem para fazer bonito para ninguém.
Mas sabe por que a gente quer se tornar um homem de bem? Porque a gente cansou de sofrer. Porque a gente não quer mais sofrer. E aí, meus irmãos, veja só. Veja como essa encruzilhada existe no caminho de todos nós, né? No meu, no seu. Essa encruzilhada causada pela dor, né? Que é uma dor fictícia. Eu vou dizer por quê um pouquinho mais para frente. E aí, diante dessa encruzilhada, a gente imagina ter duas opções para a gente tirar a dor. A primeira opção é o suicídio. Nossa, Eduardo, na lata, sim? É. Mas esse suicídio, muitas vezes, ele acontece de forma involuntária, indireta, inconsciente. Na maioria das vezes, quando a gente se depara com a encruzilhada, no momento da dor, a gente opta pelos vícios. A gente opta muitas vezes pelos gestos de desamor para consigo mesmo. A indisciplina, por exemplo, é um dos maiores deles. Eu durmo tarde, eu acordo tarde, eu não tenho coragem de preparar sequer um cafezinho para mim mesmo. A ausência do cuidar-se. E isso muitas vezes acaba desencadeando, né? Acaba muitas vezes se consumando no mais triste ato que existe, que é tirar a própria vida, né? Porque quem suicida, né? Quem tira a própria vida, ele não quer tirar a vida, né? Ele quer tirar o sofrimento. Então, o sofrimento causado na maioria das vezes, ele é feito pelas escolhas erradas. Pelas escolhas erradas que começaram lá naquela falsa encruzilhada. Mas por que está falando que é falsa essa encruzilhada, Eduardo? Porque encruzilhada subentende-se dois caminhos, né? Pois é. E a gente acha que diante da dor a gente tem dois caminhos para sair do sofrimento. Mas a verdade é que a gente tem somente um único e real caminho. E sabe qual é? Tornar-se um homem de bem. Tornar-se um homem de bem. E para exemplificar isso na prática, hoje eu vou contar a história de um cara conhecido mundialmente. Eu não quis pegar a história de um missionário, a história de um grande espírito que viveu com Jesus. Eu quis pegar a história de um cara que poderia ser eu, você, um cara como nós, que num determinado momento da sua vida também se viu nessa encruzilhada, causada pelo sofrimento, advindo de uma grande depressão. E esse cara se chama Alok, né? Alok é aquele DJ, né, famoso, todo mundo acho que conhece. É um cara diferenciado hoje, mas há 5 anos atrás poderia ter escolhido um outro caminho. E hoje a gente nem estaria falando sobre ele. Então eu vou contar um pouquinho do testemunho de vida do Alok, né? Ele conta que nesse momento de sofrimento, de dor, diante de uma grande depressão que ele enfrentou há 5 anos atrás, causada principalmente por uma crise existencial. Crise essa porque ele diz que havia chegado no momento da vida dele onde ele tinha tudo. Ele tinha sucesso, ele tinha dinheiro, ele era mundialmente conhecido. E apesar disso tudo, ele estava profundamente infeliz. E então, ele soube da existência de um projeto chamado Fraternidade Sem Fronteira, né? E esse projeto levava as pessoas para conhecer a África, né? Então ele pensou, bom, o sentido da minha vida não está aqui, quem sabe está lá na África. E foi, atendeu ao chamado. Mas quando ele chegou naquelas terras africanas, que se deparou com aquela miséria extrema, pessoas literalmente sobrevivendo
ao invés de viver. O sentimento que veio à tona no coração dele não foi a caridade, nem a bondade, nem a piedade. Foi a revolta. Ele se revoltou com Deus. E ele ficou tão revoltado que ele disse para si mesmo: Deus não existe. Porque se ele existisse, ele jamais permitiria que acontecesse o que acontece aqui. Ele jamais abandonaria essas pessoas como ele abandonou. E então, depois desse primeiro pensamento de revolta ao pisar no solo africano, ele foi convidado a fazer uma visita de campo, né? Que é quando eles chamam que eles vão andando pelas aldeias, pelos vilarejos que talvez nunca foram visitados. E ele conta que numa dessas andanças ele conheceu uma vovozinha de 90 anos, a vovó Tessá. A vovó Tessá. E quando eles encontraram essa vovó Tessá pela primeira vez, eles perceberam que ela era cega dos 2 olhos, né? E notaram que ela amarrava um pano velho bem apertado junto ao estômago para não sentir fome, porque ela estava há 3 dias sem comer. É difícil falar, né? E aí, quando o Alok chegou perto dela, ele segurou nas mãos dela e disse para ela que... E ela disse para ele que ela estava muito grata a Deus, porque Deus tinha ouvido as preces dela, pedindo que alguém fosse resgatá-la. E então Alok disse para ela: não, como assim? Deus? Deus não existe. Olha a situação da senhora. E ela, com a voz bem fraquinha, disse para ele que Deus existia sim. E que era a fé que ela tinha nisso, na existência de Deus, era justamente essa fé que dava a ela força para poder lidar com aquela situação tão extrema. E aí então Alok diz que percebeu naquele instante uma energia, uma força muito grande envolvendo ele, como se naquele instante Deus tivesse habitado o corpo daquela senhora. E segurando as mãos dela, ele diz que tudo mudou dentro de si e que num piscar de olhos aquela revolta se transformou em piedade e acolhimento. E aí ele notou que o miserável ali naquela situação era ele e não aquela vovozinha. E então ele ouviu nesse instante como que um sopro que disse: ei, não foi Deus que abandonou eles, foram vocês. É justamente Deus que os mantém fortes. E vocês vão fazer o quê? E então eles acolheram, né, aquela vovó Tessá no projeto e passaram então a levar alimento para ela todos os dias, pois como ela era cega, ela não conseguia nem se locomover direito, né? Ele conta que depois de 3 dias que eles estavam visitando a vovó Tessá, ela agradeceu muito, né? E disse que estava feliz não apenas por estar recebendo o alimento, mas sim porque alguém estava levando comida para ela. E então ela estava tendo a oportunidade de ter contato com alguém todos os dias. E aquilo para ela era muito mais importante do que alimentar o corpo. Significava alimentar a alma, né? Então Alok conta que pediu ao pessoal da fraternidade que levassem a vovó Tessá até o hospital para analisar o problema que ela tinha nos olhos, né? Porque talvez fosse algo simples, algo que pudesse ser curado. Então eles o fizeram. Alok foi embora da África, mas na sua casa ficou ansioso pelo diagnóstico da vovó Tessá. E então o diagnóstico chegou e os médicos descobriram que ela tinha catarata, que era curável. Quando ele soube, ele ficou muito feliz e pediu para que fizessem a cirurgia nela, pagou pela cirurgia dela. E ela então voltou a enxergar.
Depois de um ano que tudo isso passou, o Alok voltou à África, né? E a reencontrou. E foi a primeira vez que ela pôde vê-lo de verdade. E, enfim, essa é a foto. Estão vendo? Linda, né? E aí ele encerra dizendo que as pessoas até hoje falam para ele: mas Alok, você não vai conseguir mudar o mundo. E ele responde: o mundo todo eu sei que eu não vou conseguir não, mas o mundo dela eu consegui mudar. E eu acrescento e pergunto para vocês: mas qual foi o mundo que mais mudou, que mais ganhou com essa experiência de amor? Qual foi? O mundo dele. É. Uma encarnação modificada por inteiro, ao optar pelo pequeno gesto de servir. Hoje o Alok, ele é embaixador, né, da Fraternidade Sem Fronteiras, já há 3 anos. Tem uma família linda, né? Um bebezinho de 6 meses. E vem outro por aí, eu fiquei sabendo essa semana. Para quem há 5 anos estava pensando em optar por desistir da vida, é uma grande reviravolta. E tudo isso graças à simples escolha de querer se tornar um homem de bem. E assim, como diz a canção, sair de si e doar-se ao outro. Quero sair de mim, sentir a vibração do outro. Quero me expandir, ser feliz amando. Que amor difícil é esse? Parece-me quase impossível. O amor não tem dono, não tem lugar, não pertence a ninguém. Quanto mais o procuro, mais eu o encontro. De repente eu percebi que só Ele me traz alegria. Onde mora no outro, no seu pensamento, tem origem própria, tem expansão crescente. Me ajude a amar, me ensine a amar. Não quero sofrer solidão, não quero viver só para mim, apenas para mim. Essa música chama-se Ensina-me a Amar. Ela completa tá lá no nosso canal do YouTube. Assistam lá, viu? É linda, linda. Tem umas bailarinas, tem a bailarina Glenda, minha amiga. Mas é isso aí, meus irmãos. Quero sair de mim, né? Diz essa canção. Quero sair de mim, sentir a vibração do outro. Quero me expandir, ser feliz amando. Eu também não quero viver mais para mim. É uma escolha que eu fiz. Mais que isso,
Eu também quero, assim como o Dr. Bezerra de Menezes, lá no começo da nossa conversa, correr das minhas más tendências. Não no sentido de fugir delas, sabe? Mas de me distanciar evolutivamente delas a cada dia. Porque eu abraço sim a minha dor, como uma boa professora, mas eu não faço questão de ter o sofrimento como uma companhia frequente na minha vida. Quando eu posso optar pela compreensão de que tudo que existe está impregnado de amor divino, basta fazer a minha parte, basta fazer a sua parte. Meus irmãos, sabe qual que é o maior gesto de amor que Deus pode ter por nós? É permitir que a gente descubra, muitas vezes depois de percorrer um caminho imenso na vida, que a gente descubra a seguinte verdade: nós não conseguimos viver se não formos bons. Nós não conseguimos viver. Se a gente não perdoa, a gente adoece. Se a gente não exerce a bondade, a gente sente vazio, um vazio existencial, como o do Alok. Se a gente não for fraterno, a gente vai sofrer de solidão, de depressão. Hoje, com todo respeito, eu digo, existem exceções, mas a grande maioria das pessoas que experimentam a depressão, a amargura, o rancor, o tédio, é porque estão vivendo só para si. E assim não desenvolvem os seus potenciais de bondade, de inteligência. Felicidade, meus irmãos, felicidade não é o que a gente acumula. Felicidade é o que a gente compartilha. O exemplo do Alok nos mostra isso. Não adianta você ter um castelo, infinitos bens materiais nas mãos, se eu não compartilho com aqueles que não têm. Aquilo tudo se torna vazio. E nós fomos criados para compartilhar. Tanto que se eu te perguntar o que você gosta mais, você gosta mais de receber um presente de quem você ama, ou você gosta mais de dar um presente a quem você ama? Eu tenho certeza que você respondeu que gosta mais de dar um presente a quem você ama, porque a gente foi feito para compartilhar. E é por essa razão que precisamos buscar ser esse homem de bem que está escrito lá no Evangelho de Kardec. Não importa se o outro não fez valer a ajuda que eu dei para ele. Um dia desses, meus irmãos, aconteceu uma história que eu queria compartilhar com vocês. A gente se dedicou, a gente se empenhou numa causa, ganhamos algumas coisas para uma família. E aí eu fiquei sabendo que algumas das coisas que a gente ganhou, depois de levadas para uma família, há muito tempo, tá? Essa família vendeu tudo. E aí naquele instante eu fiquei profundamente triste. Fiquei com um misto de revolta, sabe? Mas eu percebi uma coisa. E eu me lembrei de um poema que eu tinha ouvido uma vez, que dizia o seguinte: se não houver fruto, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, valeu a sombra das folhas. E se não houver folhas, valeu a intenção da semente. Intenção. É isso que Deus quer de nós, a cada gesto. Nada mais do que isso. O que o outro faz do que a gente fez para ele é uma escolha dele. Não importa também se a gente vai demorar 1 milhão de anos, se a gente vai demorar 1 bilhão de anos para ser um homem de bem. Não importa se eu fui ontem a pior pessoa possível e imaginável
se eu cometi as maiores atrocidades. O importante é fazer a escolha. Qual escolha? Eu quero ser um homem de bem. Eu quero ser um homem de bem. Eu vou ativar os comentários agora, que eu vou pedir para quem desses 318 pessoas que estão aqui agora, ou se você está assistindo esse vídeo depois, eu vou pedir para que você escreva aí, se você também quer ser um homem de bem. Escreva. Se você sentir esse chamado no seu coração, eu quero ser um homem de bem. É escolha. É escolha. Sabe quando o apóstolo Pedro mudou a sua existência? Não foi quando ele encontrou Jesus, não. A gente acha que foi, mas não foi. Não foi quando ele compartilhou o pão com Jesus, nem tampouco quando ele pescou com Jesus, mas sim quando ele negou Jesus pela terceira vez. E tendo-o negado, pôde tomar consciência do seu real tamanho. E naquele instante de dor, por descobrir-se quem de fato ele era, ele escolheu no seu íntimo o que vocês estão escolhendo agora. Eu quero ser um homem de bem. Eu quero fazer valer a pena ter conhecido as palavras desse homem que tão bem me instruiu, que tanto me amou, que tanto fez por mim, mesmo agora não merecendo. Ver, enxergar, aceitar, eu sou desse tamanhozinho, as minhas dificuldades são essas, essas e essas. Esses são os desafios que eu tenho que vencer nessa vida. Mas ir em frente. Tudo isso é um bom começo, é um ótimo começo para se tornar um homem de bem. Acredite. Então, ainda que o processo seja lento, né? Como disse o Chico certa vez, eu me sinto como um verme, como uma lesma que rasteja. E aí a gente pensa, né? Nossa, tadinho do Chico, uma lesminha, né? Mas olha como é que ele termina essa frase. Uma lesma que rasteja, sim, mas que rasteja sempre para frente. Não importa se eu estou rastejando, o que importa é que seja para frente. Porque o mundo já está cheio de gente que rasteja em círculo. Então, não importa se o teu progresso é pequeno, se o meu progresso é pequeno, o que importa é que ele seja constante. E esse é o convite que hoje eu faço ao seu coração. Bora rastejar junto? E eu encerro a nossa fala de hoje, meus irmãos, com uma reflexão que eu escrevi hoje sobre o tema. Que eu escrevi não, né? Acho que nada é nosso, né? Tudo é inspiração divina. Então hoje eu tive essa inspiração e eu escrevi essa reflexão, essa poesia para vocês, tá bom? Para todos nós. Preste atenção, que faça bem pro seu coração. Chama-se o Homem de Bem. Dizem por aí que tornar-se um homem de bem é construção. Mas humildemente, eu creio que seja algo mais parecido com uma reforma. Uma reforma que começa no exato momento em que decidimos nos reconstruir. Quando, ao nos olharmos, percebemos que o projeto atual já não comporta mais o ser que quer surgir. É preciso um lugar novo para um eu novo. E destruir paredes, e refazer a fundação, e recolocar tijolinho por tijolinho, nunca é fácil. Mas se eu não sujo a mão, eu não limpo a alma. Dizem por aí que estamos longe da perfeição. Isso sim é verdade. Mas um dia até mesmo o mar foi uma pocinha d'água.
que brotou na terra nua, onde mal dava para se lavar o pé. E o que o fez tão grande? O respeito pelo tempo de si mesmo. Ontem, singelo fio d'água, hoje, oceano grandioso, a nos ensinar valiosa lição sobre a grandeza. O maior é aquele que mais serve. Afinal, quantos milhões de pessoas buscam na água do mar o refrigério para os seus corpos, para o seu espírito, o alimento para a sua matéria, a inspiração para a sua alma. E o que o mar nos pede em troca? Nada, nada. Somente respeito. Respeito pela sua escolha de nos servir. Servir. Já pararam para pensar o quanto já fomos servidos? O ventre já nos serviu de casa. O colo serviu de abrigo. O pão nos serviu de alimento. A palavra serve de consolo. Somos servidos pela vida desde que chegamos à vida. E para formar-se um homem de bem, é preciso respeitar o que a vida nos serve. E a maior forma de o fazer é começar a servir também. Um homem de bem jamais será aquele que se afasta dos demais, que se julga acima, mas sim aquele que aceita entregar-se à vida e ao movimento desta e integrar-se como nunca nesse balé da existência, coreografado de forma perfeita pela natureza, que se renova a cada estação, recebendo e servindo a si mesmo. Servir. Porque no fim das contas, a gota que hoje habita o oceano azul voltará a habitar a poça pequenina, mas jamais será a mesma, porque terá experienciado a beleza que existe no servir, podendo até sentir-se pequenina uma vez mais, mas consciente de pertencer a um projeto bem maior do que imaginamos, elaborado caprichosamente pelo grande Criador do Universo, Deus. Que essa canção te inspire a se tornar também um homem de bem. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra te ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar mais valor até o calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, eu seja eternamente como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz.
É isso aí, meus irmãos. Ficamos por aqui. Obrigado a esses mais de 300 corações que nos acompanharam, viu? Obrigado pelo carinho. Não se esqueçam do convite de domingo, tá? Às 9 da manhã estaremos pela Rede Amigo Espírita falando no Congelde sobre o tema arte como ferramenta de educação do espírito. Espero que tenha te feito bem e especialmente que tenha fortalecido em você a vontade de escolher o caminho que tem que ser escolhido, tornar-se um homem de bem. Um beijo com muito amor. Se vocês puderem, compartilhem essa mensagem, ajude a propagar o bem. O bem não é do Eduardo, o bem é nosso. Cada vez que alguém ouve essa mensagem, alguém se predispõe, talvez, a transformar o mundo num lugar melhor, transformando o seu mundo interior num lugar melhor. Um beijo com muito amor, com muita luz. Fiquem na paz de Jesus. Que assim seja.